Bora falar de futebol? Bora falar das contratações do Palmeiras. A diretoria Alviverde colocou mais dois laterais esquerdos no elenco. O Jorge, que já havia sido anunciado há algum tempo, e agora o Joaquim Piquerez. O que eles acrescentam ao time? Tem uma comparação com o Matias Vinha também que eu fiz. Vamos falar disso agora. Bora falar de futebol então, inscreva-se no canal, ative o sininho que é muito importante, deixe o seu like, é fundamental, solta o like aqui, já deixa para não esquecer e claro, depois do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo com uma crítica construtiva, com um elogio, com uma ideia, debata com a galera, eu vou ficar muito contente. E para os membros, o meu muito obrigado. Se você quiser ser membro, chega mais. É o seguinte, vamos falar dos dois laterais que o Palmeiras contratou. Dei uma olhada rápida aqui em relação a alguns números, estatísticas, informações que eu pude coletar sobre os dois para trazer um panorama do que deve pintar nas mãos do Abel Ferreira para o torcedor do Palmeiras. Começando pelo Jorge. O Jorge já é um lateral muito conhecido aqui no futebol brasileiro. Teve uma temporada excelente jogando pelo Santos em 2019. É a última temporada de referência que a gente tem. O Matias Vinha tem como última temporada de referência no Brasileiro o ano de 2020. É o Matias Vinha mais próximo que a gente tem para comparar. Então eu fui lá no SofaScore e resolvi dar uma olhada nos números, nas diferenças dos quesitos de passe, dos quesitos de acerto de cruzamento, dos quesitos de duelos vencidos no chão, na marcação, de perda de posse de bola, de ganhar posse de bola, enfim, vários dados. E eu pude perceber que o Jorge é superior ao Matias Vinha, pelo menos nesta comparação, o Jorge de 2019, que é a última temporada referência, e o Matias Vinha de 2020, que é a última referência, isso no Campeonato Brasileiro, tá? Para ser justo. Olhando tudo isso, o Jorge é superior em vários quesitos. Então, aparentemente, o Abel ganha em vários quesitos com a chegada do Jorge em relação ao Matias Vinha. Para trazer aqui alguns, tá? Eu não vou falar em números, eu vou só falar no que o Jorge tem alguns números superiores. Olha só, é muito completo o jogador, tá? Ele é um jogador que, por exemplo, um número bem grosso, mas que é interessante, teve 4 assistências naquele Brasileirão, enquanto o Matias Vinha teve 2. Ah, mas e o número de jogos, Fragoso? O tempo médio em campo? Bom, vamos puxar então esse dado para você ver que a amostragem ela é parecida. O Matias Vinha teve 23 jogos no Campeonato Brasileiro de 2020 em campo. O Jorge teve 29 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Santos em 2019. Então, a gente está falando aí de jogadores que atuaram um número muito parecido. Média de tempo em campo também. O Matias Vinha teve uma média de 84 minutos em campo, ou seja, praticamente o jogo inteiro. O Jorge uma média de 88 minutos. Veja só, o Jorge é um jogador que participava mais do jogo no Santos do que o Palmeiras, ou melhor, do que o Vinha participa no Palmeiras. Média de toques na bola durante a partida, o Jorge teve 64, o Matias Vinha teve 55. Número bastante superior. Mas eu não vou ficar muito em números não, vou falar mais dos quesitos, tá? Olha só, média de passes decisivos por jogo. O Jorge teve uma média superior ao Matias Vinha nessa comparação. Eficiência no jogo de passes, ou seja, naquela história de você trocar passes, jogar e acertar, dar continuidade na jogada. O Jorge também foi superior. Meio campo adversário, acertar passes que são fundamentais aí na construção de ataque. No meio campo adversário, o Jorge foi superior. Pau a pau com o Vinha quando o assunto é no campo próprio, quando o assunto é na metade defensiva do campo. Vamos buscar mais um dado que eu separei aqui. O dobro de lançamentos certos, em média, teve o Jorge no Brasileiro de 2019 em relação ao Matias Vinha. Foram 2 por jogo, o Matias Vinha teve 1. Cruzamentos precisos, aí uma média absolutamente idêntica e igual, muito próximos os dois. Em relação à posse de bola, o Jorge ganha mais a posse de bola. Então muita gente pode falar, mas o Jorge é muito defensivo. O Vinha tinha uma característica mais defensiva que talvez fosse melhor do que o Jorge. Nessa comparação, por exemplo, olhando uma amostragem grande de 29 jogos do Jorge, de 23 do Vinha, ele ganhou mais vezes a posse de bola do adversário. Esse é um ponto bem interessante. Dribles certos por jogo, o Jorge leva melhor também. Mais que o dobro de tentativa de dribles por jogo também. Não só um número maior em termos de assertividade, mas também tentando mais dribles. Então o Palmeiras ganha nesse quesito também. O jogador que parte para cima vai para o mano a mano. Mais disputa de bolas vencidas pelo chão, mais um quesito interessante para colocar. O Jorge, nesta comparação, ele foi um jogador que conseguiu vencer mais os duelos pelo chão, ou seja, aquele mano a mano na tentativa de disputa de bola, do que o Matias Vinha. E aí eu tô falando da parte defensiva, tá? Quando alguém vinha para cima dele, na parte defensiva, ele ganhava essa disputa. Não é ofensiva. E você vai entender por que eu tô falando isso. O Jorge foi um jogador que sofreu mais faltas do que o Matias Vinha. E aí é um número até de consequência justamente de ser um jogador que dribla mais, vai mais para cima.
E aí o Vinha tem alguns pontos que a gente pode colocar como superiores. Por exemplo, ele perdia menos a posse de bola. Isso é fato, ele perdia menos a posse de bola, principalmente quando a gente está falando do campo de ataque, e aí é a questão de que o Jorge partia mais para o drible também, então naturalmente o Vinha perdia menos a posse de bola, não tentava tanto esse tipo de drible. E o Vinha, apesar de ser um jogador mais alto do que o Jorge, ou melhor, o Jorge, apesar de ser mais alto do que o Vinha, o Jorge tem 1,84, o Vinha tem 1,80, nos duelos vencidos aéreos, quem levou a melhor foi o Vinha. Tudo isso, todos esses números que eu peguei aqui foi, de fato, comparação entre o Jorge de 2019, que é a referência que a gente tem no Campeonato Brasileiro, e o Matias Vinha de 2020, num número bem interessante de amostragem. O Vinha com 23 jogos, média de 84 minutos em campo. O próprio Jorge com um número interessante também, de 29 jogos e 88 minutos médios em campo. O que eu posso dizer com isso? Olhando para tantos números superiores do Jorge e com alguns números até defensivos interessantes do Jorge, eu posso dizer que é um jogador que acrescenta ao time do Abel Ferreira, né? Claro, tem essa questão de quando ele tem uma disputa de bola no ataque, ele ganha mais vezes do que o Vinha, mas o Vinha, quando tinha a bola no campo de defesa, perdia menos vezes a bola para o adversário. Você tem alguns pontos de diferenças, né? Mas ainda assim eu acho que o Jorge ele ganha em tantos quesitos que, claro, com uma distância não muito grande, tá, gente? Bom destacar, mas ele ganha em média. Aí quando você ganha em média, ao longo de um campeonato, isso faz diferença. Então eu acho que o Jorge, se for aquele Jorge de 2019, ele vai dar um repertório muito legal para o Abel Ferreira em relação ao que ele tinha com o Matias Vinha, que já era interessante, já era bom, mas o Jorge pode melhorar ainda mais os números da lateral esquerda do Palmeiras e até da ala do Palmeiras. Por quê? Porque outro jogador vai para a concorrência e esse jogador também é bem interessante. O Joaquim Piquerez, esse jogador que foi contratado pelo Palmeiras também, veio do Peñarol, ele não tem números muito consistentes, eu digo pelos números, não ele, tá? Os números do SofaScore eles são muito limitados em relação ao campeonato uruguaio. E aí eu tive de buscar algumas outras referências, algumas matérias lá dos uruguaios, outras matérias que pintaram, por exemplo, da tentativa de contratação do Cádiz, da Espanha. O Cádiz tentou contratar o Joaquim Piquerez e muito por conta da evolução do Piquerez. Esse foi um ponto interessante que eu pude pesquisar. O Piquerez, ele nas últimas 4 temporadas, de acordo com o site de estatísticas, o bisoccer.com, ele evoluiu em todos os quesitos. Isso é bem interessante de colocar. E ele foi crescendo os seus números depois de ter uma trajetória de 4 temporadas. Ele começa no Defensor, vai para o River Plate do Uruguai, mas é uma passagem bem curta, e parte para o Peñarol. Nesse meio tempo, sub-17 na seleção uruguaia, sub-20 na seleção uruguaia, convocações para a seleção principal. Então é um jogador que está crescendo cada vez mais. O Jorge, se já é conhecido, já tem uma idade um pouco mais avançada, não é uma promessa, já é um jogador que está consolidado, embora não seja um jogador experientíssimo. O Piquerez já é um jogador mais novo e uma grande promessa justamente por isso, porque seus números vão evoluindo. Ele melhorou demais, pelo que eu pude observar no estudo do bisoccer.com, justamente o seu passe e o seu cruzamento. E outro ponto que ele conseguiu elevar também, e que claro chama a atenção, é recuperação de bola e interceptação. Eu não acompanhei o campeonato uruguaio, posso dizer isso com tranquilidade, até porque eu não consigo assistir tudo, mas olhando para o que eu pude ver, pelo menos nos skills, alguns vídeos do YouTube, ele é um jogador que tem uma característica de marcação de muito timing para dar o bote, muito timing para dar o bote. Não é um jogador que comete tantas faltas, pelo menos essa foi a impressão que eu tive. É um cara cauteloso na marcação, mas certeiro, um bote bom. E por isso ele agrega também muito. Agora, ele não é um jogador que, por exemplo, vai atuar como um ponta. Ele não vai ser aquele cara que vai para o mano a mano, que vai justamente para a busca do ataque, vai ser o jogador da condução para entrar dentro da grande área, por exemplo, porque nos duelos ofensivos os números dele não evoluíram tanto. Aliás, continuam bem baixos. Duelos ofensivos, ele partindo para cima de um adversário que quer roubar a bola dele. Ele não tem tanta, digamos assim, tantos resultados interessantes quando ele parte para o mano a mano. Então ele não vai ser esse cara. Ele de fato não vai ser esse cara quando o Jorge é esse cara. E aí vem o complemento do Piquerez e do Jorge. Jorge é um cara que defensivamente é interessante, sim, mas ele tem uma característica que pode colocá-lo mais à frente no campo. Pode ser um cara que na hora do momento de pressão ele vai ser um homem da linha de 5 lá na frente. Ele pode ser o cara da extrema esquerda que vai pegar a bola, vai para o mano a mano e tem boas chances de ganhar porque tem números que mostram isso. Já o Piquerez não vai ser esse cara da linha de 5 lá na frente.
Por quê? Porque ele não tem bons números no mano a mano, ele não tem bons números nos duelos ofensivos. E aí ele vai ser o quê? Ele vai ser o lateral que de fato fica segurando mais a posição, ajuda no passe, na construção, mas na hora de concluir uma jogada ele não vai aparecer. É um jogador de bom cruzamento, então naturalmente ele pode aparecer para o levantamento na área, mas ele não vai partir para cima da marcação antes disso. Ele vai buscar esse cruzamento antes de buscar a jogada individual, porque não é a dele. Alguns pontos de diferença que mostram que provavelmente o Jorge vai ser utilizado mais como um ala, mais como um jogador que vai ter justamente a obrigação de, quando o Palmeiras está no ataque, aumentar aquela linha de frente, na linha de 5 que se fala, quando houver uma pressão, para ser um cara que vai pegar essa bola coladinho na linha de lateral, vai partir para o mano a mano, vai conseguir o drible e vai quebrar a linha. Já o Piquerez vai ser aquele cara que vai auxiliar, vai estar mais como um apoio. De fato, é um cara que tem muitas assistências. Mas, pelo que eu pude observar, as assistências dele são assistências que vêm, na maioria das vezes, em cruzamentos por baixo e pelo chão, sem o drible para cima do adversário, sem partir para uma pedalada, sem partir para um corte. Não, é um jogador que ele vai muito mais pelo movimento do corpo para tentar achar o espaço para o cruzamento. O que não é ruim, tá? O drible, claro, é algo mais de alguém que tem a característica de atacante. Ele não tem essa característica, embora aparentemente seja um jogador de muita qualidade para o levantamento na área e também para o passe no chão. Então, essa análise ainda muito em cima de dados, com pouca observação em relação ao Piquerez. Quero assisti-lo mais para entender o que ele pode entregar, para ver se esses dados e estudos eles aparecem no campo, se dá para a gente enxergar tudo isso na prática. Em relação ao Jorge, tudo que eu falei já é muito conhecido do torcedor brasileiro, resta saber se ele vai conseguir aplicar tudo isso depois de uma lesão no joelho. A gente sabe que muda a estrutura corporal do atleta, o psicológico também mexe bastante, porque o joelho já não é o mesmo, então naturalmente é uma briga que o Jorge trava aqui na cabeça e também ali na parte física. Na parte física, passou pelos exames do Palmeiras, certamente é um jogador que está batalhando e está passando fácil por isso. Agora, na parte mental, aí é um trabalho que a gente vai ver ao longo do tempo se ele vai superar com tranquilidade. A maioria dos jogadores consegue superar. Boa sorte para o Jorge, boa sorte para o Piquerez. É claro que eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, evidentemente. Claro que eu quero que você também deixe o seu like, não esqueça que é fundamental. E evidentemente, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Inscreva-se, não se esqueça, ative o sininho para você conseguir curtir todos os vídeos que eu pinto aqui no canal do Fragoso. E claro, bora falar de futebol.